Olá pessoal, paz do Senhor Jesus para todos aqueles que nesse momento estão acompanhando o canal Teologia na Mesa. Eu venho fazer indicação de mais um material de estudo e dessa vez eu gostaria de estar apresentando e divulgando para os irmãos o livro O Poder da Igreja Original. E é um excelentíssimo material que vem tratando a respeito da história da igreja ao longo dos anos. E eu tenho certeza que depois de você conhecer este material, você vai querer adquirir um exemplar. Isto porque o assunto é um assunto extremamente importante para a igreja. O Poder da Igreja Original, virando o mundo de cabeça para baixo, de Joseph Green. Estaremos conhecendo um pouco mais sobre esta obra. Expondo o plano estratégico do inimigo para tornar a igreja impotente. Por muito tempo, o inimigo da igreja, o inimigo de Deus, tem conseguido separar a igreja da verdadeira palavra de Deus e dos tempos designados por Deus. Isso tem feito com que a igreja perca poder e influência. As igrejas dos dias de hoje têm apenas a aparência da igreja original, que abalou as estruturas do inferno. O Poder da Igreja Original examina de forma prática e bíblica a tragédia das igrejas dos dias de hoje, que não são mais eficientes como poderiam ser. Você pode perguntar, o que eu tenho a ver com isso? Enquanto os cristãos não se derem conta do quão poderosa a igreja é em sua comunidade e nação, o inimigo continuará a tirar mais e mais almas das portas do céu. Você poderá não mais reconhecer os lugares ao seu redor no futuro, se os cristãos não tomarem uma posição agora. Uma referência bíblica aqui, Atos 2, 46 ao 47. E perseverando todos os dias, concordemente no templo, e partindo pão de casa em casa, comiam seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. Deus quer relacionamento e não religião. Através da palavra de Deus, você será empoderado e a igreja original poderá verdadeiramente ser restaurada nos dias de hoje. Estaremos nos aprofundando um pouquinho mais nessa obra, estarei mostrando para os irmãos algumas sessões, alguns capítulos desse livro, onde acredito que será de extrema importância para os irmãos. Esse livro vai trabalhar quatro sessões e nós estaremos vendo parte de alguns capítulos que eu quero mostrar para os irmãos. Bem, não é preciso ser teólogo ou um especialista em teologia para saber que a igreja mudou bastante da época primitiva para a nossa época. Não é preciso ser um especialista para saber que a igreja, em vez de crescer espiritualmente, crescer em força e em poder, a igreja diminuiu muito o seu vigor, diminuiu o seu brilho, e a igreja já não muda mais as pessoas, já não muda mais, ou melhor dizendo, a sua localidade, já não transforma mais o seu lugar como era nos tempos primitivos. Esse livro vai abordar a trajetória da igreja ao longo dos tempos e vendo o quão impotente a igreja ela ficou. Na parte que nós lemos aqui, nós vemos aqui que as igrejas dos dias de hoje têm apenas a aparência de uma igreja original que abalou as estruturas do inferno. Ou seja, a igreja de hoje, ela é um reflexo da igreja primitiva. Os irmãos, a maioria me perdoe pelo que eu vou falar, mas a igreja de hoje não se parece com a igreja de antigamente. Então, por que a igreja perdeu o seu poder? Há uma diferença da igreja primitiva e a nossa. Nós não alcançamos o que eles alcançavam e quase não transformamos mais o ambiente à nossa volta. Alguma coisa mudou na igreja e a igreja perdeu alguma coisa. E, especificamente nesse capítulo, esse assunto vai ser detalhado de uma forma mais aprofundada. O que Deus nos deixou em sua palavra e o que estamos, na verdade, vivendo são coisas drasticamente diferentes. Em vez de caminhar em poder, estamos caminhando como um corpo derrotado e impotente, que não representa o que a Bíblia diz que deveríamos ser. Irmãos, o que acontece com muitos de nós
principalmente até mesmo em casos de literatura, é que tudo o que é dito em nome de Deus, falado em nome de Deus, nós aceitamos e nós engolimos goela abaixo sem analisarmos, sem prestar atenção se aquilo realmente é palavra de Deus. E hoje em dia, eu posso dizer que a mensagem tem sido substituída por palestras motivacionais. Então, uma das coisas que fazia a igreja crescer era a pregação do evangelho, a explanação do evangelho, uma pregação expositiva, bem pregada, bem falada, bem aprofundada. Hoje, nós estamos vendo que a maioria das pessoas estão trocando a palavra por uma palavra de bom incentivo, uma palavra de motivação. Então, no capítulo 1, o autor ele vai trabalhar por que a igreja perdeu o seu poder. Depois aqui nós temos Jesus deu poder à igreja, ou seja, a igreja não ficou aberta na terra apenas com a vocação dos homens, com o talento dos homens, não. A igreja foi uma igreja que foi criada, que foi fundada pelo próprio Cristo, então ele mesmo deu poder à sua igreja. E, abre-se aspas, deu carta para a igreja representá-lo também. Né? A igreja depois do Pentecostes. Olha só, depois, irmãos, do Pentecostes, ou melhor, na tarde já do dia de Pentecostes, já haviam se agregado mais ou menos 3.000 almas ao Evangelho, ao reino de Cristo. No período da morte de Estevão, já eram quase ou em torno de 20.000. Para você ter ideia também, a igreja na cidade de Éfeso cresceu tanto, mas tanto, que a economia daquela cidade parou. Por quê? Porque uma das maiores fontes daquela cidade eram fabricação de ídolos, eram pessoas que vinham adorar a ídolos, mas houve uma conversão em massa daquela cidade, tantas pessoas agregando ao evangelho, agregando à obra, que a cidade praticamente parou, porque muita gente da cidade se tornou cristão. A igreja nos séculos 2 e 3. Bem, a igreja do Novo Testamento viveu um estado constante de avivamento, irmãos. Ou seja, ela era constantemente avivada. E esse avivamento, ele durou centenas de anos. Aqui no Brasil, olha só que coisa interessante. Nós nunca tivemos um avivamento no Brasil. Vou repetir novamente, não é uma heresia, não é uma palavra lançada ao vento, não. No Brasil, nós nunca tivemos um avivamento. O avivamento que nós temos no Brasil, ele veio de fora. Ele veio dos Estados Unidos, veio parte da Europa, mas no Brasil nós nunca tivemos um avivamento. E engraçado que o Brasil, me parece que é o país que mais tem igrejas evangélicas. E nunca tivemos um avivamento. Então, aqui, o autor ele vai tratar a respeito da igreja nos séculos 2 e nos séculos 3. Olha só, isso aqui também é um material histórico também, esse tipo de comentário. Olha só o que disse o Dr. Robert Hadley. Não era costumeiro para uma igreja ser plantada em uma cidade e rapidamente crescer para 20 ou 30 mil membros. Alguns historiadores estimam que, ao final do século III, metade da população do Império Romano tinha se convertido ao cristianismo. Esta expansão da igreja primitiva aconteceu em meio a uma cultura totalmente pagã e imoral, durante tempos de perseguição severa. Ou seja, o autor ele vai trabalhar em um período, ou ele vai comentar a respeito de um período difícil, um período de perseguição, um período de guerra, e onde a igreja crescia absurdamente, irmãos. Esse é o capítulo 1, né? Para onde foi o poder? Ou seja, o que aconteceu ao longo da história que o poder que a igreja tinha, um poder de persuasão, poder de transformação, para onde foi aquele poder, irmãos? O que aconteceu com esta autoridade que a igreja havia recebido? Não estou dizendo que a igreja de hoje não tenha. Só estou dizendo que a igreja de hoje não se parece nada com a igreja
primitivo. O capítulo 2 vai falar sobre as estratagemas de Satanás, mudando os tempos e as leis. Deus fornece a solução. O capítulo 3, o relacionamento entre Deus e a humanidade. Vamos começar no princípio. O propósito para a humanidade. A humanidade perdeu esse relacionamento. O pacto abraâmico. O pacto com Jacó. O pacto mosaico. A grande multidão de gente. Lembrete de motivo da celebração desse pacto. Que nós temos a segunda sessão, mudando os tempos, compreendendo os tempos designados do Senhor, chegando a um acordo com Deus, quais são as estações de Deus, as festas da igreja primitiva. Ele também vai trabalhar no período da Páscoa também, algumas festas. Jesus observava as festas, Paulo continuou a observar as festas do Senhor. Paulo repreendeu os primeiros convertidos por voltar às práticas pagãs, o caminho do mundo ou o caminho de Deus, o antissemitismo e legalismo da igreja primitiva. O antissemitismo invade a igreja, legalismo, bênção. Vai trabalhar também, irmãos, alguns teólogos primitivos, como Orígenes, vai tratar também sobre parte da história, a influência de Constantino, a Mitra e o Tamuz, o calendário romano, Jesus e Constantino, o calendário bíblico. O antissemitismo continua, Adolf Hitler e Martinho Lutero. Muitos dos ensinos antissemitistas que se tornaram populares nos primeiros séculos da igreja continuaram a impactar a igreja por toda a era medieval e até mesmo na nossa era presente. O paganismo na igreja de hoje, dividido entre as duas opiniões, as 7 festas anuais. E aqui ele vai trabalhar as festas. Deixa eu dar uma avançada aqui, irmãos. Mudando as leis. Como o inimigo quer mudar a igreja, mudar a Bíblia, perdão. O que Jesus dizia sobre a Bíblia, como a Bíblia chegou até nós. Será que Satanás alterou a Bíblia? Sabemos que ele cria táticas, ele é um estrategista. Mas será que Satanás alterou a Bíblia? O autor ele vai trabalhar isso de uma forma mais aprofundada também. O papel do Espírito Santo no conhecimento da palavra de Deus, da língua original até o inglês. Isso aqui, para quem é estudante da Bíblia, é extremamente importante. Todo mundo sabe que eu sou sério no material que eu indico, porque, como eu disse, no seminário, às vezes, agregávamos muito material que não usaríamos durante a nossa vida nas nossas partilheiras. Mas há materiais que são muito importantes, e esse material é um deles, irmão. Da língua original até o inglês é muito importante. E tem muitas outras coisas. Agora nós temos aqui a 4ª sessão. Os irmãos estão vendo que são muita coisa por sessão. Elias deve vir primeiro. O Espírito Santo e o poder de Elias. A paz de Deus. Observando a Torá. Minha história e a Torá. Enfim, irmãos, esse é um material escrito pelo pastor Joseph Green, publicado pela BV Books, tá bom? É um material que eu indico demais para os irmãos, muito importante, tá bom? Estou degustando esse material, estou lendo esse material, e é um material que te prende a leitura, uma linguagem acessível a todos, tá bom? O Poder da Igreja, original de Joseph Green, virando o mundo de cabeça para baixo, da editora BV Books, tá bom? Escrito pelo pastor Joseph
Green. Deixo a indicação para todos os irmãos. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você que desejar adquirir esse material. Como eu disse, eu indico demais esse material, tá bom? Quero agradecer você que assistiu o vídeo até o final. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, comente com outras pessoas a respeito desse material. E no mais, em breve, nós estaremos juntos novamente em mais uma indicação de outros materiais. Deus abençoe a todos.